É possível ser feliz? É uma pergunta intrigante. E talvez você argumente, mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tantas injustiças, com tanta violência, com tanta inversão de valores, num mundo rendido ao pecado, à maldade, onde se desconstrói os valores absolutos, onde se ataca com fúria indomável a família, será que dá para ser feliz? Bom, eu quero tratar dessa matéria com você a partir do Salmo 1, Salmo de Davi. Você bem sabe que o livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. São 150 poemas, escritos por vários escritores, como Davi, Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, entre outros. Você tem salmos de louvor, salmos de lamento, salmos penitenciais, salmos messiânicos, salmos imprecatórios. Esses 150 poemas foram escritos num período de aproximadamente 1000 anos. Você tem o Salmo 90, escrito por Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Você tem o Salmo 126, que foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, no quinto século antes de Cristo. Portanto, esses 150 poemas foram escritos num período de aproximadamente 1000 anos. Nós classificamos os salmos, e eles foram assim classificados, em 5 livros. O primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. O segundo livro dos Salmos é o 42 ao 72. O terceiro livro dos Salmos vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro dos Salmos vai do 90 ao 106. E o quinto livro dos Salmos, do 107 ao 150. Dentro da categoria dos Salmos, nós temos do Salmo 120 ao 134, chamados Salmos de Romagem. Eram os salmos entoados pelo povo de Israel na sua jornada rumo a Jerusalém. Vamos agora nos deter no Salmo 1, que é uma espécie de prefácio dos demais salmos. E o tema central deste salmo é felicidade. A verdadeira felicidade. Não aquela que vem no vapor do álcool ou do êxtase enganoso das drogas, ou daquela felicidade fruto de uma noite de volúpia e paixão, trazendo depois tanto pesar. Mas vamos falar da verdadeira felicidade. Ela é possível? É possível ser feliz? E este salmo vai nos mostrar 3 verdades muito importantes sobre felicidade. A primeira verdade é que você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Terceiro, você é feliz por quem você é. Vamos examinar esses 3 aspectos. O primeiro deles no verso 1, que está escrito assim: bem-aventurados, ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta palavra bem-aventurados aqui, quando foi traduzida para o grego, na versão chamada Septuaginta, é a mesma palavra makarios, que aparece lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, né? E aí por diante. É
uma palavra que significa feliz, muito feliz, plenamente feliz. Agora, quem é feliz? Primeiro, aquele que não anda no caminho dos ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que não leva Deus em conta. Pode ser uma pessoa boa, do ponto de vista social, pode ser uma pessoa boa do ponto de vista familiar, pode ser uma pessoa boa do ponto de vista profissional, mas ele não tem Deus como centro da sua vida. Seus valores, seus conceitos, não são os valores e conceitos e preceitos de Deus. A sua cosmovisão não é aquela estabelecida por Deus. Os ímpios têm conceitos, têm conselhos, têm cosmovisão, têm um entendimento da vida, à parte de Deus. Andar nesses conselhos, viver por esse padrão, rezar nesta cartilha, pautar a sua vida por este entendimento, é matricular-se na escola da infelicidade. Porque a felicidade não é apenas uma felicidade terrena, temporal. Ela transcende para a eternidade. Mas veja você que ele diz mais: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O pecador aqui é aquele que erra o alvo, é aquele que, embora conhecendo o certo, faz o errado. É aquele que, embora tenda a luz, ama mais as trevas do que a luz. É aquele cujo valor e preceito e princípio da vida está não apenas à parte de Deus, mas contra Deus. Aquele que para nesse caminho, se detém nesse caminho, está numa rota perigosa, escorregadia, que vai trazer muitos dissabores para a alma, seja no tempo e, sobretudo, na eternidade. Terceiro, ele diz o seguinte: feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você percebe que escarnecedor é mais do que ímpio, é mais do que pecador. O escarnecedor não é apenas aquele que rejeita os preceitos de Deus deliberadamente, conscientemente, mas aquele que insulta, que moteja, que escarnece, que vilipendia as coisas sagradas. É aquele que faz piada e troça das coisas de Deus. Assentar-se nessa roda, ser um partícipe desse time, viver nesse contexto e conviver nesse contexto, é atrair para si muitas dores, muitas lágrimas, muitas tristezas, muitos pesares. Chama a sua atenção para a progressão no texto, porque ele começa conselho, caminho e roda. O primeiro é conceitual, o segundo é dinâmico, o terceiro é estagnação. Chama a sua atenção para os títulos ímpio, pecador e escarnecedor. Está numa escalada, e uma escalada aqui descendente, de declínio. Mas veja mais você, ele usa 3 verbos: anda, detém, se assenta. É também uma escalada descendente. Ou seja, você, se não evitar o conselho do ímpio, se você não evitar o caminho do pecador, se você não evitar a roda do escarnecedor, você estará numa ladeira abaixo, numa queda vertiginosa, arruinando a sua vida, destruindo o seu nome, maculando a sua reputação, atraindo sobre você dores, pesares, culpa e condenação. Você quer ser feliz? Afaste-se. Afaste-se do conselho do ímpio, do caminho do pecador.
e da roda do escarnecedor. A Bíblia diz que quando você se junta a malfeitores, isso respinga em você. Quando você se associa a pessoas mancomunadas com o errado, isso vai atingir você. E mais, isso vai arrastando você para esta mesma vala comum. Você vai se tornar conivente, coparticipante daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é condenável. Há um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias arrastam você para o buraco. Você quer ser feliz? A primeira coisa, você é feliz por aquilo que você evita. Mas em segundo lugar, você é feliz por aquilo que você faz. Não só o que você evita, não é apenas uma questão de não ser, é uma questão de também ser. Eu nem estou falando aí daquele dilema do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Porque o verso 2 vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Não basta você não fazer o errado, você tem que fazer o certo. Não basta você não pôr os pés na estrada escorregadia da desobediência, você tem que andar pela estrada da obediência. E a palavra de Deus é uma fonte inexaurível de promessas de Deus para você ser feliz. A palavra de Deus é uma mina que tem riquezas inestimáveis, que precisam ser exploradas sem nunca se esgotarem, para abençoar sua vida. Quando Davi pensava nestas coisas, ele chegou a afirmar que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado e mais delicioso do que o mel e o destilar dos favos. Você e eu conhecemos pessoas ricas, muito ricas, que não são felizes. Porque o dinheiro, embora bom em si, não pode patrocinar nem felicidade, nem segurança. Talvez o máximo que o dinheiro possa lhe dar é um bom plano de saúde, conforto, mas não pode evitar a doença, nem pode curar a enfermidade. Talvez o dinheiro lhe dê alguns benefícios na terra, mas ele não pode atravessar com você o val da eternidade. Talvez a última coisa que o dinheiro possa lhe dar é um caixão de cedro e nada mais. Por isso, a verdadeira felicidade não está no dinheiro, na bebida, nas festas, na riqueza, na fama, nas aventuras. A verdadeira felicidade emana daquilo que o próprio Deus que nos criou e nos criou para sermos felizes estabelece na sua palavra. Então, muito feliz é aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. O que significa isso? Que você vai pautar a sua vida, suas palavras, suas ações, suas reações, seus sentimentos, suas decisões, pela palavra. Você vai ter a mente de Cristo. Você vai ser governado não pelo conceito dos homens, mas pelos preceitos divinos. O que vai governar a sua vida não é a opinião deste ou daquele pensador, deste ou daquele filósofo. A sua vida vai ser pautada pela verdade que não pode falhar, que é a palavra de Deus. O mundo hoje está confuso. O que era errado ontem está virando certo hoje. O que era certo ficou errado.
que trazia pejo, vergonha, escândalo no passado, hoje as pessoas fazem à luz do sol sem qualquer constrangimento. Leis são aprovadas todos os dias que invertem valores. Vivemos numa sociedade cruel, desumana, que se agiganta a cada dia para insurgir-se contra Deus. É a destruição do próprio princípio da vida. Tentando aprovar a lei do aborto, tentando liberar as drogas, tentando confundir a cabeça das crianças com ideologia de gênero, dizendo que a pessoa pode fazer e acontecer, e se tem grandes protetores da lei, ela escapará da lei. Vivemos uma sociedade que parece que todo dia está criando novas frentes para afrontar a verdade, fazer troça da justiça e zombar do caráter impoluto e sem jaça. Entretanto, a palavra de Deus vai mostrar para você que se você quer ser feliz, você precisa de recorrer às Escrituras. Porque bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que pratica o que lê e vive o que aprende. Você quer ser feliz? Estude a Bíblia, medite nela, permita que ela balize a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida espiritual, e então você vai ser muito feliz. Mas há um terceiro elemento aqui: você quer ser feliz? Você é feliz por aquilo que você evita, você é feliz por aquilo que você faz, mas em terceiro lugar, você é feliz por quem você é. Não é apenas uma questão de fazer, é uma questão de ser. Porque o fazer procede do ser. Você é, então você ensina. É por isso que lá em Atos diz que Jesus fez e ensinou. Porque primeiro ele é, depois ele faz, depois ele ensina. E o versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Note que esta não é árvore nativa, uma árvore plantada. Você não é fruto do acaso. Deus criou você, Deus formou você, Deus planejou você, Deus amou você antes da fundação do mundo. Veja que esta árvore é plantada não num deserto inóspito, tórrido, mas junto a correntes de águas. E quando você vai para a Bíblia, o próprio Deus é esta fonte de águas vivas. Você está plantado em Deus. Esta árvore plantada junto à corrente de águas, ela tem raízes profundas. Quando vêm os ventos fortes, quando vem o calor sufocante, quando vem o sol implacável, quando vem as intempéries do tempo, ela não perde o seu vício, ela não perde a sua beleza. Ela mantém-se frutífera nas estações devidas. O calor sufocante não é capaz de murchar suas folhas. E, obviamente, o salmista está usando uma metáfora. Ele está usando esta linguagem pictórica da árvore para representar você. E você como árvore. Você está plantado em Deus. Você tem raízes profundas. Você tem suprimento necessário. Você frutifica nas estações devidas. As dificuldades da vida não tiram o vício e a beleza da sua vida. Lágrimas sim, dores sim, lutas sim, provas sim, mas você está firmado em Deus, como a árvore plantada
junto à corrente das águas. E o texto diz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É Deus quem abençoa você, é Deus quem põe você para frente, é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá livramento, é Deus quem dá prosperidade, é Deus quem dá salvação, é Deus quem traz perdão, é Deus quem traz restauração. Tudo provém de Deus. Você como árvore. Portanto, você é feliz, muito feliz. É curioso que Davi vai contrastar essa exuberante felicidade do justo com a infelicidade avassaladora do ímpio. E ele começa o contraste no versículo 4 dizendo assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha que contraste mais profundo entre uma árvore plantada junto à corrente das águas, viçosa, frutífera, com a palha seca. Uma árvore que traz sombra, que traz fruto, que alimenta, de uma palha que não serve para nada, a não ser jogada no fogo. O ímpio não tem raiz, não tem densidade. Na linguagem do salmista, a vida dele perde o seu significado. É arrastada de um lado para o outro, sem estabilidade, sem verdor, sem fruto. O verso 5 diz assim, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe o que significa isso? Talvez do lado de cá, as coisas estão invertidas. O justo é criticado, é zombado, é escarnecido, dizem que ele é um ultrapassado, que ele não acompanhou a evolução dos tempos, que agora os tempos mudaram, que agora os valores mudaram, que agora não é bem assim, e as leis favorecem a impiedade tantas vezes, e de repente o justo é criticado, é zombado e até escarnecido e perseguido. Aqui, no tribunal dos homens, você vê um José do Egito na cadeia e a mulher culpada com o dedo em riste na cara dele. Aqui você vê um João Batista preso e um Herodes Antipas adúltero assentado na cadeira de um tetrarca. Aqui você vê um Pôncio Pilatos insuflado pelos sumos sacerdotes por inveja, julgando Jesus. Aqui você vê um Nero no trono e um Paulo preso no corredor da morte. Aqui juízes são comprados, sentenças são vendidas a preço de ouro. Aqui os tribunais se corrompem e são corrompidos. Mas há um reto juízo. Há um juiz que não se deixa subornar. E o texto está dizendo, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão. Podem rir e rasgar a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Podem levar vantagem. Podem amealhar riquezas da impiedade, mas terão que enfrentar o justo juízo de Deus, e lá esses não escaparão. Mas mais, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Eles serão desmascarados. A máscara cairá. Joio é joio, trigo é trigo. E finalmente, o texto diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Talvez você não seja bem distinguido pelos homens. Talvez os homens vão aplaudir os injustos e vão fazer piada dos justos. Mas a avaliação dos homens é susceptível de erro, de engano. O que importa de fato é o reto juiz. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece os pensamentos, ele conhece as motivações do coração.
E ele está dizendo para nós o seguinte: o Senhor conhece o caminho dos justos. E a ideia de conhecer é de amar, se deleitar, ter prazer. Mas está escrito: o caminho dos ímpios, porém, perecerá. O final dessa linha é tragédia. Mas o final da linha do justo é felicidade, felicidade plena. É possível ser feliz? Sim, é possível. E você pode ser feliz se você evitar o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. É possível ser feliz? Sim, é possível. Se você for como uma árvore, se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, é possível ser feliz? Sim, é possível. Se você for como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você pode ser feliz. O grande projeto de Deus é que você seja feliz. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A maior de todas as felicidades é esta, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A ordem de Deus para você é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Deus quer, portanto, que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. E a felicidade está em Deus e nos preceitos da sua palavra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.